Jornalista da Globo expõe ao vivo o rombo bilionário do governo Lula e, ao analisar os números, afirma que as medidas do governo Bolsonaro foram decisivas para evitar um desastre maior. A fala gera desconforto e silêncio entre os jornalistas militantes que estavam ouvindo. Deixa o like e comente quem você acha o melhor presidente do Brasil, Bolsonaro ou Lula. E em quem você votaria na próxima eleição. Sua opinião é importante. Assiste até o final, porque os dados apresentados surpreendem até quem defende o governo. Agora o governo precisa desse tempo, agora já há um ano, perdeu 3 anos ali com a administração errada da empresa e agora, se não conseguir recuperar a empresa de Correios até a eleição, vai ser muito atacado durante a campanha eleitoral por ter praticamente minado a saúde financeira. Ela já vinha com dificuldades no final do governo Bolsonaro. Bolsonaro conseguiu fazer com que ela lucrasse no primeiro, segundo e terceiro ano do seu mandato. No quarto já estava caminhando para o prejuízo. Então já é um problema que vem de antes, mas que foi muito agravado durante o governo do presidente Lula. Ele diz que privatização de forma nenhuma, mas já admite transformar os Correios numa empresa de economia mista, admitindo inclusive a participação de um sócio estrangeiro, né? Já é um avanço, né? Para quem acha privatização nem pensar, mas do jeito que a empresa está, o governo não pode ficar colocando dinheiro na estatal. Tá? A gente está enfrentando problema na área fiscal, precisa começar a gerar superávit para reduzir ali e estabilizar primeiro, depois reduzir a dívida pública brasileira. Então não faz nenhum sentido colocar dinheiro do Tesouro. Agora, se essa operação, Leilana, não der certo, aí, infelizmente, essa conta vai ser espetada no Tesouro Nacional, ou seja, vai cair na conta dos contribuintes, porque esse empréstimo de 12 bilhões, como disse o Pedro, tem aval do Tesouro Nacional. Então o banco topou emprestar, mas dizendo o seguinte: eu empresto, mas se a empresa de Correios não pagar, aí o Tesouro Nacional vai ter de bancar essa operação. Então, se isso acontecer, aí vai ser o pior dos mundos para o governo Lula, ali vai ser cobrado por essa política equivocada que foi adotada, Leilane, para gerir essa empresa, que entrou ali no balaio das negociações, no balcão de negócios políticos, ficou ali com dirigentes do PT e, dentro de uma visão de que estatal tem que cumprir o seu dever social, sim, tem que cumprir sim, mas não pode ficar só no prejuízo. O próprio Lula disse, né? Ele gosta de estatal, mas estatal que dê lucro. Só que a turma dele andou fazendo com que a empresa desse prejuízo bilionário. Você sabe quantas pessoas hoje trabalham para os Correios, são funcionários dos Correios, da estatal? 85 mil pessoas. Isso quer dizer que 85 mil famílias no Brasil dependem dessa estatal para poder sobreviver, para poder pagar suas contas, alimentar seus filhos. Infelizmente, graças à política do Lula, esse número vai diminuir drasticamente, mais de 10%. E o que é muito triste é ver que no período eleitoral era isso que acontecia nos Correios. Sim, uma grande parte dos funcionários dos Correios, principalmente a parte da chefia, gostava do Lula e apoiou o Lula, mesmo no período em que o Correios bateu recorde. Em 2021, sim, o Correios chegou a bater recorde, mas foi só o Lula entrar, que como todo mundo já sabe, 2025 já caiu para 4,4 bilhões, isso aqui é dados do primeiro semestre, tá? 4,4 bilhões a dívida, o rombo, o Correios faliu. Lula conseguiu destruir o Correios mais do que o dobro do que a Dilma havia conseguido no grande período de crise no Brasil. Não é qualquer um que pode conseguir tamanho feitio. E lembrando, no governo Bolsonaro, o lucro era de 3,7 bilhões, no governo Lula, o prejuízo é de 4,4. Agora, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que o Correios tem feito. Primeiro essa aqui, ó.
O que o choro de Gilberto Gil, patrocinado pelos Correios, tem a nos ensinar? Então, o Correios financiou show de Gilberto Gil, o Correios financiou Lula Palusa, o Correios financiou 38 milhões em patrocínios para o Lula, também Correios financiou evento de livros em Bogotá, Correios financiou com quase 20 milhões a COP30, isso o Correios já falido. Aqui, nesse financiamento, o Correios já estava falindo, o rombo já era gigantesco. Em crise, Correios atrasa salário de parte dos funcionários. E aí, o que o Lula decidiu fazer agora? Bom, depois de ter destruído uma das maiores estatais do Brasil, que tem 85 mil colaboradores, 85 mil funcionários, Lula mandou demitir 10 mil. Correios querem desligar pelo menos 10 mil empregados no PDV. O que é o PDV? É o Programa de Demissão Voluntária. Eles vão oferecer ali algum acerto para essas pessoas e dizendo, olha, por favor, peça a demissão. Sabe por quê? Por que o Correios está sendo obrigado a demitir 10 mil empregados? O Correios, para não falir completamente, vai precisar de 20 bilhões emprestado. Nenhum banco quer emprestar, porque os bancos olham para a gestão, olham para quem o Lula escolheu para ficar à frente dessa estatal e percebem que não tem como emprestar dinheiro para uma empresa que vai afundar, ela não vai pagar de volta. Aí os bancos fizeram uma condição, olha, para a gente poder emprestar, para começar a conversar sobre isso, vocês vão ter que demitir 10 mil funcionários. Por quê? Eles fizeram uma análise e perceberam que ali virou um grande, gigantesco cabide de emprego. Nós estamos sustentando uma estatal para manter amigos de políticos, amigos do PT e do Lula, com emprego, para ganhar 10, 15 mil reais. Enquanto os 40 mil carteiros, tem 40 mil carteiros nos Correios, enquanto eles ganham ali 2, 3, 4 mil reais, você financia milhares de pessoas que recebem 15, 30, 40 mil reais, que são os cargos indicados por políticos. O banco falou, não tem condição, nós vamos ter que demitir essas pessoas. Sem a demissão nós não vamos emprestar. Vem Lula e faz essa opção aí para demissão de 10 mil empregados. O ajuste de contas da empresa é ponto central para sustentar a decisão dos bancos de conceder um empréstimo de 20 bilhões. Nós saímos de lucros de 3 bi para prejuízo de 4, numa das maiores estatais do Brasil. Outra coisa que contribuiu muito para a derrocada, para a destruição dos Correios, foi a taxinha das blusinhas, a taxa das blusinhas. Porque os Correios ganhavam muito dinheiro justamente no envio, né? Levar os pacotes comprados até a casa das pessoas. Como reduziu-se drasticamente a quantidade de compras internacionais por causa da taxa do Haddad, do Lula, das blusinhas, os Correios tiveram um prejuízo gigantesco. Então Lula não conseguiu arrecadar através das taxas das blusinhas, porque o povo parou de comprar, afinal de contas deixou de ser vantajoso, e depois ele conseguiu destruir ainda por cima a estatal Correios, porque ali era a principal fonte de receita dessa estatal. É impressionante o negacionismo dessas pessoas. Mas o mais triste, isso eu vou te falar, isso é triste. O mais triste é saber que essas pessoas aqui, que hoje, muitos desses vão perder o emprego, chegar na eleição, vão ter coragem de apertar o 13. É isso o que mais me assusta. É isso aí, um abraço. Se alguma vez na sua vida você tomou uma decisão errada ou cometeu um erro grave e com isso aprendeu uma grande lição e se esforçou para nunca mais seguir o mesmo caminho, ou seja, nunca mais cometer o mesmo erro, então você não é um petista. Porque o petismo, ele tira isso da pessoa, ele tira a capacidade de aprender com os próprios erros. Vou te dar um exemplo, rapidamente. Esse aqui é o pessoal dos Correios em 2022 fazendo campanha pro Lula. O problema é que antes disso, entre 2011 a 2016, os Correios foram dilapidados, saqueados pelo PT. Estas mesmas pessoas que você está vendo aqui nesse vídeo gritando Lula, Lula,
pagam até hoje, por esse roubo do PT, um valor descontado diretamente dos seus salários, que variam de 200 a 800 reais, que foi o escândalo do Postales, 12 bilhões de reais do fundo de pensão, ou seja, da aposentadoria dessas pessoas, desapareceu. Mesmo assim, em 2022, os membros dos Correios essas pessoas têm um débito no próprio salário delas para pagar um roubo do PT e elas continuam fazendo campanha para o PT. O Correios hoje tem em torno de 84 mil funcionários. É muito grande, são 84 mil pessoas trabalhando diretamente. E o que aconteceu? Eu quero mostrar para vocês agora dos Correios. Vamos lá. Esqueci de organizar aqui, mas em crise, Correios corta... Aí, ó. Em crise, Correios corta bonificação de Natal de carteiros e outros funcionários. Em 2024, foram R$ 2.500 para cada um. A bonificação, o peru de Natal, como eles falam, que foi dado para os membros dos Correios, os funcionários, em 2024, no valor de R$ 2.500, foi cancelado esse ano. Lembrando, no ano passado, quando foi dado, o Correios já estava em dívida, já estava no déficit gigantesco. Para lembrar, a situação dos Correios agora é essa. O rombo dos Correios está de 4, até esse período aqui, né, que foi o primeiro semestre de 2025, foi de 4 bilhões 360 milhões, aliás. Agora já está passando dos 5, já passou dos 5, está em rumo a 6 bilhões. Nunca, nem no mais alta crise da Dilma, se chegou a um rombo tão grande. Por isso o Correio está desesperado em empréstimo, só que o banco não quer emprestar e quando fala em emprestar os juros é tão alto que o Tribunal de Contas da União vai lá e impede. Nós estamos correndo o risco de deixar de ter os Correios no Brasil. E aí, os Correios, para tentar mostrar que vai tentar segurar a barra e que não vai gastar tanto assim mais, fez uma promessa. Olha, vocês me emprestam dinheiro porque eu vou demitir 15 mil pessoas. Isso aqui é praticamente 20% de todos os funcionários e colaboradores dos Correios. Ou seja, pessoas que estão pagando pelo rombo do roubo, né, dos postales no período da Dilma, do PT, agora correm o risco de serem demitidos para que o Correios possa continuar funcionando. E não é ter lucro, não. É simplesmente não fechar as portas e dizer, pessoal, não tem como mais entregar mais nada. Nós falimos completamente, não há possibilidade de continuarmos abrindo as portas e funcionando. Agora, você quer que eu te fale a parte que mais Desculpa, a parte que mais... Aí. A parte que mais assusta. Eu aposto quanto vocês quiserem. Que essa é a doutrinação. Estas 15 mil pessoas que serão demitidas, antes eram 10, já subiram para 15. Pode virar a ser 20. Vira a ser 20. Estas pessoas... No ano que vem, essas 84 mil, boa parte deles, lógico que existe uma minoria ali que pensa por conta própria, vão estar assim. O nível de doutrinação e a imbecilidade causada por essa doença chamada petismo, ela tira do indivíduo a capacidade de aprender com os próprios erros, dá murro em ponta de faca. É impressionante. Mas vamos lá. Agora nós vamos ter que pagar por isso. Porque os Correios vai pegar o empréstimo, não vai conseguir pagar, vai vir do Tesouro Nacional. Só que deixa eu explicar. Não existe Tesouro Nacional. Essa é uma palavra bonita para se descrever o nosso dinheiro que eles arrancam de nós através de impostos e tributos e colocam num cofre para o presidente, para os ministérios poderem gastar como eles quiserem. É desse cofre que vem o nosso dinheiro que arrancam da gente, que saem as emendas que compram votos dos deputados. Sabe quando o deputado e o senador viaja pelo Brasil e diz, eles estão dando emenda? Essa emenda que vem de lá é do nosso dinheiro que foi arrancado através de impostos e tributos e taxas que nós não aceitamos. Agora o Brasil tem o maior imposto do mundo. Então assim, é muito triste ver o que está acontecendo com a nossa nação. Agora, por que tem milhões de pessoas sofrendo esse tipo de delírio? Porque elas acompanham a imprensa tradicional. Globo, Folha, Estadão.
Se a gente quer resgatar essas pessoas ou exorcizar o petismo do nosso país, então nós temos que apoiar uma verdadeira imprensa. E é por isso que eu tô aqui, ó. Gazeta do Povo. Você pode fazer a sua assinatura aqui no QR Code ou no link que está na descrição nos primeiros comentários. Gazeta do Povo é de direita, defende a liberdade de expressão, não para de crescer, ela existe há décadas. Sabe quem escreve aqui? Eu, Nicolas Ferreira, Marcel Van Hatten, Cristina Grêmio, Rodrigo Constantino, Alexandre Garcia. As melhores mentes do Brasil escrevem aqui. E é uma imprensa que fala a verdade. Por isso que ela não aceita dinheiro público. Ela cresce única e exclusivamente através das assinaturas. R$1 por mês, gente, nos primeiros 6 meses.